vida, porque o Senhor nos ama, Ele não quer nos perder, porque muitos não vão suportar o que está por vir, meus irmãos. E o Senhor está aqui nesta manhã nos alertando. Vamos descer mais a casa do oleiro. Senhora, 10 minutos começa a aumentar, 20, 30. Porque eu tive que buscar o Senhor. E eu tive um sonho. E esse sonho foi quando eu estava num determinado lugar e tinha um galpão muito grande. E esse galpão estava cheio de pessoas do lado de fora e o galpão fechado. E ali tinha criança, tinha idoso, tinha bebê, tinha gente de todas as idades. E ali tinha uma criança de 8 para 9 anos com um bebê de 9 meses no colo. E aí ela ia com esse bebê para lá e para cá, e essa criança só chorava, só chorava. E a multidão assim, só ela andando para lá e para cá com esse bebê. E ali eu me aproximava e falava, vou tomar esse bebê dessa criança. Quando eu chegava para tomar esse bebê dessa criança, antes desse rapaz se aproximar, vinha um demônio, mas ele era muito grande. Ele era muito gigante, muito, eu ficava desse tamanho, do tamanho de um dedo para ele, né, assim. E ali aquela multidão, né? E aí eu vi aquele demônio, só que ele não era um bicho, ele era um homem. Ele era um homem, e quando eu conto o sonho, eu vejo tudo, assim, a cena, tudinho. E ele tinha o cabelo bem lisinho cortadinho aqui, e assim partido, era de outro país. E ele usava assim uma saia, umas vestes, ele era bem magrinho. Aí ele chega assim, bem assim, grandão, e aí ele senta debaixo de uma árvore, assim, porque lá era árvore, era um bosque. E aqui era o galpão e as pessoas aqui do lado de fora. Ele sentou, quando ele sentou naquele galpão, ou quando ele sentou lá, que ainda ficou maior, ele ficou olhando para mim com a cara feia. E ali eu olhava para ele e falava, meu Deus, quem é esse homem? Eu ficava, quem é esse homem? E aí, a criança, quando eu ia me aproximar para pegar a criança, aí o rapaz vinha, eu falava, moço, por que essa criança tanto chora? Ele falava para mim assim, essa criança chora, porque conforme essa criança chora, aí quando a criança chorava, ela falava assim, para de chorar, porque senão vai sair da minha mente. E aí eu falava, vai sair da mente dela? O que vai sair da mente? Aí o rapaz vinha, moço, por que essa criança tanto chora? Porque conforme essa criança chora, o demônio que está na mente dela, sai da mente dela e ela não quer que saia. Eu falava, meu Deus, é muito forte. Olha, e aí quando aconteceu ali, né, que ele falou isso, né, eu falei, meu Deus. Aí Deus me dava a revelação do sonho. Ele falava assim, filha, você está vendo essa multidão de gente? Eu falava, eu estou vendo, Senhor. Ele falava assim, essas pessoas, elas estão bloqueadas, estão com as mentes todas bloqueadas. E a causa, esse demônio bloqueou todas essas mentes. E eu falava conversando com ele, é mesmo, Deus, é muito sério. E ele falava, filha, você está vendo essa criança chorando? Eu falava, estou.